Resolução CONTRAN número 210/2006. Estabelece os limites de peso e dimensões para veículos que transitem por vias terrestres e dá outras providências. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, no uso da competência que lhe confere o artigo 12, inciso 1º, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro e nos termos do disposto no Decreto nº 4.711, de 29 de maio de 2003, que trata da coordenação do Sistema Nacional de Trânsito. Considerando o que consta do processo número 8000.0035544/2006 a 56. Considerando o disposto no artigo 99 do Código de Trânsito Brasileiro, que dispõe sobre peso e dimensões, considerando a necessidade de estabelecer os limites de pesos e dimensões para a circulação de veículos, resolve. Artigo 1º. As dimensões autorizadas para veículos, com ou sem carga, são as seguintes. E largura máxima, 2,60 metros. 2. Altura máxima, 4,40 metros. 3. Comprimento total. A. Veículos não articulados, máximo de 14,00 metros. B. Veículos não articulados de transporte coletivo urbano de passageiros que possuam terceiro eixo de apoio direcional, máximo de 15 metros. B1. Veículos não articulados de característica rodoviária para o transporte coletivo de passageiros, na configuração de chassi 8x2, máximo de 15 metros. C. Veículos articulados de transporte coletivo de passageiros, máximo 18,60 metros. D. Veículos articulados com duas unidades, do tipo caminhão-trator e semi-reboque, máximo de 18,60 metros. E. Veículos articulados com duas unidades do tipo caminhão ou ônibus e reboque, máximo de 19,80. F. Veículos articulados com mais de duas unidades, máximo de 19,80 metros. Parágrafo 1º. Os limites para o comprimento do balanço traseiro de veículos de transporte de passageiros e de cargas são os seguintes. E nos veículos não articulados de transporte de carga, até 60% da distância entre os dois eixos, não podendo exceder a 3,50 metros, 3 metros e 50 centímetros. 2. Nos veículos não articulados de transporte A. Com motor traseiro, até 62% da distância entre eixos. B. Com motor central, até 66% da distância entre eixos. C. Com motor dianteiro, até 71% da distância entre eixos. Parágrafo 2º. A distância entre eixos, prevista no parágrafo anterior, será medida de centro a centro das rodas dos eixos dos extremos do veículo. Parágrafo 3º. O balanço dianteiro dos semi-reboques deve obedecer a NBR-NM e ISO 1726. Parágrafo 4º. Não é permitido o registro e licenciamento de veículos, cujas dimensões excedam as fixadas neste artigo, salvo nova configuração regulamentada pelo CONTRAN. Artigo 2º. Os limites máximos de peso bruto total e peso bruto transmitido por eixo de veículo, nas superfícies das vias públicas, são os seguintes. Parágrafo 1º. Peso bruto total ou peso bruto total combinado,
respeitando os limites da capacidade máxima de tração CMT da unidade tratora determinada pelo fabricante. A. Peso bruto total para veículo não articulado, 29 t. B. Veículos com reboque ou semi-reboque, exceto caminhões, 39,5 t. C. Peso bruto total combinado para combinações de veículos articulados com duas unidades, do tipo caminhão, trator e semi-reboque, e comprimento total inferior a 16 metros, 45 t. D. Peso bruto total combinado para combinações de veículos articulados com duas unidades, do tipo caminhão, trator e semi-reboque com eixos em tandem triplo e comprimento total superior a 16 metros, 48,5 t. E. Peso bruto total combinado para combinações de veículos articulados com duas unidades, do tipo caminhão, trator e semi-reboque com eixos distanciados, e comprimento total igual ou superior a 16 metros, 53 t. F. Peso bruto total combinado para combinações de veículos com duas unidades, do tipo caminhão e reboque, e comprimento inferior a 17,50 metros, 45 t. G. Peso bruto total combinado para combinações de veículos articulados com duas unidades, do tipo caminhão e reboque, e comprimento igual ou superior a 17,50 metros, 57 t. H. Peso bruto total combinado para combinações de veículos articulados com mais de duas unidades e comprimento inferior a 17,50 metros, 45 t. I. Para a combinação de veículos de carga, CVC, com mais de duas unidades, incluída a unidade tratora, o peso bruto total poderá ser de até 57 toneladas, desde que cumpridos os seguintes requisitos. 1. Máximo de 7 eixos. 2. Comprimento máximo de 19,80 metros e mínimo de 17,50 metros. 3. Unidade tratora do tipo caminhão-trator. 4. Estar equipadas com sistema de freios conjugados entre si com a unidade tratora atendendo ao estabelecido pelo CONTRAN. 5. O acoplamento dos veículos rebocados deverá ser do tipo automático conforme a NBR número 1410/1141 e estarem reforçados com correntes ou cabos de aço de segurança. 6. O acoplamento dos veículos articulados com pino-rei e quinta roda deverão obedecer ao disposto na NBR-NEM ISO 337. Parágrafo 2º. Peso bruto por eixo isolado de dois pneumáticos, 6 t. Parágrafo 3º. Peso bruto por eixo isolado de 4 pneumáticos, 10 t. Parágrafo 4º. Peso bruto por conjunto de dois eixos direcionais, com distância entre eixos de no mínimo 1,20 metros, independente da distância do primeiro eixo traseiro, dotados de dois pneumáticos cada, 12 t. Parágrafo 5º. Peso bruto por conjunto de dois eixos em tandem, quando a distância entre os dois planos verticais, que contenham os centros das rodas, for superior a 1,20 metros e inferior ou igual a 2,40 metros, 17 t. Parágrafo 6º. Peso bruto por conjunto de dois eixos não em tandem, quando a distância entre os dois planos verticais, que contenham os centros das rodas, for superior a 1,20 metros e inferior ou igual a 2,40 metros, 15 t. Parágrafo 7º. Peso bruto por conjunto de três eixos em tandem, aplicável somente a semi-reboque, quando a distância entre os três planos verticais, que contenham os centros das rodas, for superior a 1,20 metros e inferior ou igual a 2,40 metros, 25,5 t. Parágrafo 8º. Peso bruto por conjunto de dois eixos,
sendo um dotado de 4 pneumáticos e outro de 2 pneumáticos interligados por suspensão especial, quando a distância entre os dois planos verticais que contenham os centros das rodas for a inferior ou igual a 1,20 metros, 9 t. B. Superior a 1,20 metros e inferior ou igual a 2,40 metros, 13,5 t. Artigo 2º-A. Os veículos de característica rodoviária para transporte coletivo de passageiros terão os seguintes limites máximos de peso bruto total, PBT, e peso bruto transmitido por eixo nas superfícies das vias públicas. E peso bruto por eixo. A. Eixo simples dotado de 2 pneumáticos igual 7 t. B. Eixo simples dotado de 4 pneumáticos igual 11 t. C. Eixo duplo dotado de 6 pneumáticos igual 14,5 t. D. Eixo duplo dotado de 8 pneumáticos igual 18 t. E. 2 eixos direcionais, com distância entre eixos de no mínimo 1,20 metros, dotados de 2 pneumáticos cada igual 13 t. 2. Peso bruto total, PBT, igual somatório dos limites individuais dos eixos descritos no inciso 1º. Parágrafo único. Não se aplicam as disposições desse artigo aos veículos de característica urbana para transporte coletivo de passageiros. Artigo 3º. Os limites de peso bruto por eixo e por conjunto de eixos, estabelecidos no artigo anterior, só prevalecem se todos os pneumáticos, de um mesmo conjunto de eixos, forem da mesma rodagem e calçarem rodas do mesmo diâmetro. Artigo 4º. Considerar-se-ão eixos em tandem 2 ou mais eixos que constituam um conjunto integral de suspensão, podendo qualquer deles ser ou não motriz. Parágrafo 1º. Quando, em um conjunto de 2 ou mais eixos, a distância entre os dois planos verticais paralelos, que contenham os centros das rodas for superior a 2,40 metros, cada eixo será considerado como se fosse distanciado. Parágrafo 2º. Em qualquer par de eixos ou conjunto de 3 eixos em tandem, com 4 pneumáticos em cada, com os respectivos limites legais de 17 t e 25,5 t, a diferença de peso bruto total entre os eixos mais próximos não deverá exceder a 1.700 kg. Artigo 5º. Não será permitido o registro e o licenciamento de veículos com peso excedente aos limites fixado nesta resolução. Artigo 6º. Os veículos de transporte coletivo com peso por eixo superior ao fixado nesta resolução e licenciados antes de 13 de novembro de 1996, poderão circular até o término de sua vida útil, desde que respeitado o disposto no artigo 100 do Código de Trânsito Brasileiro e observadas as condições do pavimento e das obras de arte. Artigo 7º. Os veículos em circulação, com dimensões excedentes aos limites fixados no artigo 1º, registrados e licenciados até 13 de novembro de 1996, poderão circular até seu sucateamento, mediante autorização específica e segundo os critérios abaixo. E para veículos que tenham como dimensões máximas, até 20,00 metros de comprimento, até 2,86 metros de largura, e até 4,40 metros de altura, será concedida a autorização específica definitiva, fornecida pela autoridade com circunscrição sobre a via, devidamente visada pelo proprietário do veículo ou seu representante credenciado, podendo circular durante as 24 horas do dia, com validade até o seu sucateamento, e que conterá os seguintes dados: a. Nome e endereço do proprietário do veículo. B. Cópia do certificado de registro e licenciamento do veículo. CRLV. C. Desenho do veículo, suas dimensões e excessos.
2. Para os veículos cujas dimensões excedam os limites previstos no inciso 1º, poderá ser concedida a autorização específica, fornecida pela autoridade com circunscrição sobre a via considerando os limites dessa via, com validade máxima de 1 ano e de acordo com o licenciamento, renovada até o sucateamento do veículo e obedecendo aos seguintes parâmetros. A. Volume de tráfego. B. Traçado da via. C. Projeto do conjunto veicular, indicando dimensão de largura, comprimento e altura, número de eixos, distância entre eles e pesos. Artigo 8º. Para os veículos não articulados registrados e licenciados até 13 de novembro de 1996, com balanço traseiro superior a 3,50 metros e limitado a 4,20 metros, respeitados os 60% da distância entre os eixos, será concedida a autorização específica fornecida pela autoridade com circunscrição sobre a via, com validade máxima de 1 ano e de acordo com o licenciamento e renovada até o sucateamento do veículo. Parágrafo único. Parágrafo 1º. A autorização específica de que trata este artigo, destinada aos veículos combinados, poderá ser concedida mesmo quando o caminhão-trator tiver sido registrado e licenciado após 13 de novembro de 1996. Artigo 9º. A partir de 180 dias da data de publicação desta resolução, os semi-reboques das combinações com 1 ou mais eixos distanciados contemplados na linha do parágrafo 1º do artigo 2º, somente poderão ser homologados ou registrados se equipados com suspensão pneumática e eixo autodirecional em pelo menos um dos eixos. Parágrafo 1º. A existência da suspensão pneumática e do eixo autodirecional deverá constar no campo das observações do Certificado de Registro, CRV, e do Certificado de Registro e Licenciamento, CRLV, do semi-reboque. Parágrafo 2º. Fica assegurado o direito de circulação até o sucateamento dos semi-reboques, desde que homologados ou registrados até 180 dias da data de publicação desta resolução, mesmo que não atendam às especificações do caput deste artigo. Parágrafo 3º. Ficam dispensados do requisito do eixo autodirecional semi-reboques com apenas 2 eixos, ambos distanciados, desde que o primeiro eixo seja equipado com suspensão pneumática. Artigo 10. O disposto nesta resolução não se aplica aos veículos especialmente projetados para o transporte de carga indivisível, conforme disposto no artigo 101 do Código de Trânsito Brasileiro. CTB. Artigo 11. A partir de 1º de janeiro de 2011, as combinações de veículos de carga, CVC, de 57 toneladas, serão dotadas obrigatoriamente de tração dupla CX4, podendo suspender um dos eixos tratores somente quando a CVC estiver descarregada, passando a operar na configuração 4x2. Parágrafo único. Fica assegurado o direito de circulação às combinações de veículos de carga, CVC, com 2 ou mais unidades, 7 eixos e peso bruto total combinado, PBTC de 57 toneladas, equipadas com unidade tratora de tração simples, dotada de terceiro eixo 6x2, cujo caminhão-trator tenha sido fabricado até o dia 31 de dezembro de 2010, independente da data de fabricação das unidades tracionadas, desde que respeitados os limites regulamentares desta resolução. Artigo 11-A. A partir de 1º de janeiro de 2011 as unidades de tração dupla deverão conter a indicação CX4 na marca /modelo /versão concedida pelo Denetran. Artigo 12. O não cumprimento do disposto nesta resolução implicará, no que couber, nas sanções previstas nos inciso 4º, inciso 5º, inciso 6º, 7º e 10. do artigo 231 e artigo 237 do Código de Trânsito Brasileiro. Artigo 12-A.
O peso e as dimensões máximos aqui estabelecidos não excluem a competência dos demais órgãos e entidades executivos rodoviários fixarem valores mais restritivos em relação à via sob sua circunscrição, de acordo com as restrições ou limitações estruturais da área, via, pista, faixa ou obra de arte, desde que observado o estudo de engenharia respectivo. Parágrafo único. O órgão e entidade com circunscrição sobre a via deverá observar a regular colocação de sinalização vertical regulamentadora, nos termos do Manual de Sinalização Vertical de Regulamentação, especialmente as placas R14 e R17, conforme o caso. Artigo 13. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeito a partir de 1º de janeiro de 2007. Artigo 14. Ficam revogadas, a partir de 1º de janeiro de 2007, as resoluções CONTRAN nº 12/98 e 163/04,